Muito legal, meus irmãos. Boa noite para vocês. Abram a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 3. Nós paramos na semana passada no verso 13, então hoje nós vamos tentar acabar com o capítulo 3. Vamos do 14 ao 21. Lembrando, né, gente, que no começo do livro de Efésios, desde o capítulo 1, Paulo insiste muito nessa questão da salvação da graça. Ele fala sobre isso, ele mastiga a respeito de como nós não estamos necessariamente buscando em Deus algo que iremos receber, mas quando nós chegamos em Cristo, nós já recebemos todas as coisas. Então, de certo modo, a jornada do cristão é de materializar aquilo que Cristo já resolveu nas regiões celestiais. No capítulo 2, essa insistência a respeito da graça, e a gente do meio do capítulo 2 até aqui onde a gente veio no capítulo 3, né? Paulo, de maneira insistente, fala sobre como existe um só corpo. Nós vamos perceber posteriormente, nas próximas semanas, aí no capítulo 4, que essa questão do corpo é o foco principal, é aquilo que Paulo está querendo trazer de ensino mais relevante, no sentido de que depois nós diremos sobre como esse corpo age, como esse corpo anda, como esse corpo se comporta, traduzindo então a compreensão que possui acerca dessa sua natureza. Agora aqui, a partir do verso 14, que nós vamos ler, capítulo 3, verso 14 em diante, vocês vão ver que Paulo se coloca já numa posição, né, de falar a respeito daquilo que ele ora. Então é como se ele estivesse ainda falando com os irmãos lá da cidade de Éfeso, mas a postura dele é a postura de quem está apresentando diante de Deus petições muito claras, né, a respeito do cumprimento de tudo aquilo então que ele já ensinou anteriormente, né? Então é engraçado que o capítulo 14, o versículo 14 ao 21 é uma oração de Paulo, mas é engraçada a postura dele da oração, né? Uma vez eu preguei numa conferência a respeito disso, e tinha umas 2.000 pessoas, era uma conferência muito grande, e depois, quando eu cheguei no final, eu falei a respeito disso. Eu falei assim: olha, a oração que nós vamos fazer aqui, eu gostaria que vocês se exercitassem em fazer ela de uma maneira diferente. E aí eu pedi para que as pessoas não orassem de olhos fechados. Eu pedi para que as pessoas olhassem para as pessoas que estavam ao lado delas e orassem, então, junto comigo, né? E foi muito engraçado, porque vários anos depois, algumas pessoas me escreveram falando assim: nossa, a gente entra no automático nesse negócio de orar, né? Onde a gente fecha o olho e parece que é só a gente e Deus. E vocês vão perceber que Paulo aqui está orando, mas ele está orando, ele está falando a Deus ao mesmo tempo em que ele está conversando com os irmãos. Algumas coisas nós vamos trabalhar aqui na desconstrução do nosso conceito de oração, dentro dessa perspectiva religiosa que não é relacional na maior parte das vezes. Então, do mesmo jeito que nós somos abençoados em tantas outras coisas quando nós estamos juntos, quando nós temos a consciência do outro, nós também vamos perceber que é possível orar junto, é até desejável que a gente em certas ocasiões faça isso, tá? Então, para começar, pedir para o Narlo, leia para nós, por favor, capítulo 3 de Efésios, do 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Essa é a oração de Paulo, né, meus irmãos? Então vamos lá, vamos no verso 14 aqui, começando a mastigar aquilo que o texto traz para nós. Então, como eu disse para vocês, até aqui Paulo explicou as coisas fundamentais, né?
Mas agora, no verso 14, ele já começa falando: por causa de tudo que eu falei anteriormente, de sermos um só povo, por causa de nós já termos garantido todas as coisas nas regiões celestiais, embora, por causa de tudo aquilo que já aconteceu, é que agora eu manifesto diante de Deus e diante de vocês um posicionamento. E qual que é o posicionamento dele, né? Um posicionamento extremamente interessante. Ele diz aqui: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui já chega a nossa primeira crise, né, de entendimento, para a gente reavaliar algumas posturas que a gente tem dentro da nossa rotina de oração. Gente, Paulo está dizendo que a gente deve orar de joelhos? Não é o que o texto aponta, né? Inclusive, a Escritura nem traz orientações tão específicas a respeito de como nós vamos orar, com exceção daquilo que Jesus ensina quando ele está trazendo lá a oração do Pai Nosso, e ele diz que nós deveríamos orar não para aparecer diante das outras pessoas, né, a não ser, obviamente, que seja algo necessário, mas no geral a gente deveria orar na intimidade do nosso quarto. É algo entre nós e Deus, essa oração cotidiana, essa oração rotineira, né? Agora, Paulo manifesta aqui uma postura que possui um significado muito claro no mundo antigo, e para os nossos dias também deveria significar alguma coisa, que é a questão da reverência, né? Paulo entende que, ao se colocar diante de Deus, ele se coloca em toda a reverência. Ele não está reivindicando de Deus nada, ele não está dizendo: o Senhor falou, agora o Senhor tem que pagar a dívida, muito pelo contrário. Mesmo ele sabendo que Deus já fez tudo isso que ele já disse aqui que está feito, que Deus já resolveu nas regiões celestiais, ainda assim a postura dele diante do Pai, que foi quem o revelou todas essas coisas, ainda é a postura de: Senhor, eu ainda peço que tudo que o Senhor falou aconteça na vida dos meus irmãos, aconteça na vida da igreja de Éfeso, né? Porque tem muita coisa aqui que a gente vai vendo que eles ainda parecem meninos, eles parecem que estão patinando no entendimento, né? Então, meus irmãos, nós precisamos rever muitas coisas com relação à nossa oração. Muita gente já me perguntou a respeito disso, às vezes falando assim: não, mas como que deveria ser essa forma de orar que verdadeiramente agrada a Deus, que é adequada? E a Bíblia vai dando então essas dicas, né? Então, por exemplo, deste texto em particular, nós tiramos a ideia de que a oração deve ser com reverência. Aquelas pessoas que dizem que nós devemos então colocar Deus na parede, nós devemos encher o saco de Deus, né? É óbvio que nós devemos orar insistentemente, mas esse insistentemente é sempre com o entendimento da reverência. Do mesmo jeito que a salvação pertence a Deus, também o poder é dele. Então não adianta a gente acreditar que nós vamos manipular a Deus. Aquele discurso também, né, que é um discurso evangélico muito comum, mas que é bem falacioso, a gente diz assim: a oração move a mão de Deus. Olha, gente, eu vou te falar um negócio: se a minha oração move a mão de Deus, então eu sou Deus, que eu sou tão poderoso que eu estou movendo a mão de Deus. Isso não faz sentido, né? A nossa oração, ela pode ser totalmente sincera. Nós podemos orar, inclusive, por coisas que não são necessariamente aquilo que seja o desejo de Deus para nós. Essa experiência didática vai nos guiando por uma jornada onde nós vamos começar a aprender aquilo que é a vontade de Deus. Então eu orava e eu percebia que Deus não atendia as minhas orações, porque Ele é o bom Pai, Ele quer o relacionamento, Ele não está esperando de nós perfeição. Se Ele quisesse perfeição, Ele ficava só com Jesus. Então nós estamos sendo formados à imagem de Cristo. Aí o que acontece? À medida em que eu vou caminhando e eu vou insistindo em orar, eu vou insistindo em ter um relacionamento com Deus e com a sua vontade que está expressa na palavra, e no exercício da comunhão com a vida dos irmãos, o que vai acontecendo? Nós vamos sendo acrescentados no entendimento. E aí tudo que Paulo falou aqui, que nas regiões celestiais já está resolvido, começa a se materializar na nossa vida. Quando isso acontece, a minha oração melhora. E de um dia para o outro você vai falar assim: nossa, Deus agora está atendendo as minhas orações. E Deus mudou? Não, quem mudou foi a gente, porque a gente agora, conhecendo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, nós vamos começar a orar segundo a vontade dEle. Aí as nossas orações começam a ser atendidas. Então não foi Deus que mudou, foi a gente que mudou, né? Porque na relação entre seres mutáveis e um ser todo-poderoso, imutável, eterno, quem tem que mudar é a gente. Mas se não houver esse relacionamento de oração, se a gente não colocar nas nossas petições, até mesmo as coisas idiotas, ridículas, que fazem parte da nossa natureza pedir, o que vai acontecer é que a gente não vai aprender. Então precisamos desse tipo de relacionamento.
Outra questão, né? Eu falei aqui de que Jesus insiste que essa oração cotidiana não seja feita para aparecer, né? Que ela seja feita na intimidade, é algo entre você e Deus e tudo mais, o que não quer dizer que não possam haver orações públicas. Na vida da igreja, a igreja orava o tempo todo, né? Agora não pode ficar fazendo muito barulho no sentido de chamar atenção para que as pessoas digam, olha que homens e mulheres espirituais. Isso não faz sentido, isso é hipocrisia, né? E eu queria chamar a atenção para outro tipo de oração, né, que me veio à mente quando eu estava lendo esse texto aqui hoje mais cedo, pensando em orações que foram feitas em circunstâncias muito adversas e que trazem para nós também algum tipo de ensinamento. Uma delas, e que é até de um dos livros preferidos, na minha opinião, né, da Escritura, está lá no livro de Neemias, né? Neemias é a história de um cara que estava lá no exílio junto com o restante do povo de Israel, e ele entende da parte de Deus que precisa voltar para começar a reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém. E eu gosto demais da narrativa de Neemias por uma razão muito simples. Neemias narra em primeira pessoa. Não sei se você já percebeu isso. Os livros da Bíblia, no geral, sempre estão contando histórias que aconteceram com outras pessoas. Agora, Neemias, né, o livro de Atos tem essa curiosidade, também não sei se você percebeu. Até o meio do livro de Atos, ele é narrado em terceira pessoa. Então, eles foram, eles fizeram. Do meio do livro para frente, né, o que acontece? Aí passa a ser em primeira pessoa. Aí é nós fomos, nós fizemos, porque literalmente o autor não participa dos primeiros fatos, mas participa dos últimos. O livro de Neemias é escrito em primeira pessoa. Ele está falando, então, eu fui, eu fiz, do começo ao fim. E tem uma coisa lá muito legal, quando ele recebe essa instrução da parte de Deus acerca dessa responsabilidade de mobilizar a reconstrução do muro da cidade de Jerusalém, ele chega diante do rei, e ali tem um modelo de oração genial, uma coisa tão simples que passa desapercebido pela maioria dos leitores, né? Então ele chega na presença do rei, e o rei, gente, é um rei ímpio, não é um rei justo, não é um rei que tem temor de Deus, nem nada. Se ele não gostar daquilo que você veio falar, literalmente ele manda matar, pronto, acabou. E ele nem foi lá para conversar com o rei, ele simplesmente estava com um semblante que chamou a atenção do rei. E aí o rei o questiona, e quando o rei o questiona, ele fala. Só que o mais legal é que lá no texto está escrito da seguinte forma, né? Na hora que o rei pergunta, né? O que te aflige? Por que você está com essa cara aí, né? E a resposta dele é genial. Aí no texto está escrito assim, ó, então Neemias orou e respondeu. Aí você fala, ué, mas que oração é essa? Porque não dá para ele falar assim, ó rei, espera aí 30 segundos que eu vou fazer uma oração aqui. Então que oração é essa? Já pararam para pensar? Isso traz ensinamento para nós. Então eu vou falar para vocês que oração é essa. Neemias era um homem que buscava no seu relacionamento com Deus estar conectado com Ele. Então ele fez aquela oração mental, sem esboçar absolutamente nada exterior, em provavelmente 1 ou 2 segundos. Mas a Escritura descreve como oração. Esse é um dos grandes desafios, inclusive, na vida contemporânea. Porque a gente sempre fala assim, mas eu estou na correria, eu estou não sei o que lá. Irmãos, nós precisamos de tempos específicos para a gente se dedicar à oração da forma tradicional, para a leitura da palavra, mas não há desculpa de dizer, eu não tenho tempo para orar porque eu estou corrido demais. Todo o tempo que você passa num elevador, na fila do supermercado, dirigindo, andando de ônibus, em qualquer situação, enquanto o café não desce, todo o tempo é um tempo da gente se colocar em oração. A nossa mente deveria estar conectada em Deus o tempo todo. E aí, quando vem as contingências, nós podemos fazer da mesma maneira que Neemias fez. Então, há muitos ensinamentos, né? E esse acrescenta mais um. O que é específico aqui é que Paulo coloca com toda a reverência. Ele diz, eu me coloco de joelhos, o que não quer dizer necessariamente que nessa hora ele ajoelhou. Mas ele diz, com toda a reverência, eu me coloco diante do Senhor. Então, precisamos somar todas as características dessas orações que nós aprendemos, não ser para aparecer, com reverência, constante, buscando a vontade de Deus e também conectados em Deus o tempo todo e fazer disso a nossa rotina de oração. Tão simples, né? E ainda assim, infelizmente, a maioria de nós não consegue viver isso na prática, né? E uma coisa legal aqui que ele agora aponta, ele fala que ele ora por todas essas pessoas, ele ora a Deus
por um grupo específico de pessoas que está descrito aqui no verso 15. Né? Qual é o alvo da oração de Paulo? Ele diz, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, gente, Paulo não está falando, e esse é mais um exemplo bíblico, onde nós não podemos entender o todo ou toda como referência absoluta de quantidade. Tem muita gente que às vezes lê a Bíblia nesse aspecto de literalidade, e isso se torna algo até muito complicado. Né? Quando ele está falando aqui, toda a família nos céus e na terra, ele está se referindo à família da fé, ou seja, a toda a família que foi regenerada, toda a família que foi alcançada, toda a família que faz parte dessa proposta de fé que é a igreja. Mas, quando ele diz nos céus e na terra, ele está ampliando um pouco o número de pessoas, apontando não apenas para as famílias de fé, né, que estão hoje sobre a face da terra, mas ele também está se referindo a todos que já morreram ou que haverão de existir no futuro. É como se essa referência fosse uma referência à igreja mística de Cristo, que a gente fala. O que é a igreja mística de Cristo? Todos os cristãos, de todas as épocas, né, de todas as gerações, para Cristo, como Cristo não está preso, né, Deus não está preso no tempo, para Deus, essa igreja ela é uma igreja toda presente. Não interessa em que condição nós estamos, porque no último dia nós estaremos todos juntos na presença dEle. Então, a referência aqui de toda a família se trata exatamente dessa ideia. Tá? E também uma coisa curiosa que o texto aponta para nós, quando fala de família, a referência nos originais aponta muito para um conceito de paternidade. E é exatamente por isso que no verso anterior, ele diz que ele se coloca de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse conceito, meus irmãos, é um dos conceitos talvez que está sendo mais relativizado nos nossos dias. Né? As pessoas dizem assim, mas os cristãos ficam aí militando por esse papo de família tradicional e não sei o que lá. Meus irmãos, a nossa referência de família não é apenas uma construção cultural. A nossa referência de família é de natureza bíblica. Nós entendemos que antes de haver algum ser humano que tenha filho, né, antes de Adão lá poder ter filhos, Deus já era pai. Essa é a natureza. Então, exatamente por conta disso, quando nós pensamos em família da fé, nós estamos pensando em aqueles que possuem a consciência da paternidade. De fato, foram feitos filhos de Deus. E hoje, nos nossos dias, gente, qual que é a grande carência do mundo? Exatamente a questão da paternidade. Nós somos uma geração de pessoas que são órfãs de pai vivo. Principalmente eu estou falando dos homens, viu, gente? As mulheres até são muito mais ativas do que propriamente os homens. Está se tornando uma coisa extremamente complicada. Os homens se tornaram fracos, se tornaram frouxos, se tornaram omissos. Então, hoje, nós estamos já até aceitando o conceito que uma pessoa que venha se travestir de um sexo no outro, a gente já começa a aceitar. Por quê? Porque a referência de homem está tão fraca que a gente diz que ser homem ou ser mulher é uma ideia ou é uma estética, uma postura, enquanto que, na verdade, não é. E o que a Bíblia fala a respeito disso, meus irmãos? Aí nós vamos longe nesse assunto, né? Mas a Bíblia diz que esse ser homem é algo tão arraigado a ser imagem daquilo que Deus é, assim como mulher também, né? Só que obviamente dentro de outro papel, que mesmo que um homem tenha os seus órgãos genitais cortados, mesmo que um homem esteja vegetando numa cama, ainda assim ele é homem. Porque não é o exterior que traduz isso, é a consciência, essa consciência de que nós fomos feitos como imagem do Pai. E as mulheres, gente, as mulheres também são imagem, só que obviamente porque os atributos externos são diferentes, né? Porque a mulher representa outras características de Deus, certo? E na união entre os dois, o homem e a mulher, só nessa situação, nós temos a melhor representação visível de uma imagem de Deus. Essa é a grande questão. E a nossa base para casamento é isso, e não outras coisas como a galera pressupõe. Fala, por que nós defendemos o casamento do jeito que a gente defende, né? O casamento heterossexual, o casamento como uma base de fé e tudo mais, porque um homem e uma mulher conscientes
de que eles são tradução visível de atributos que existem em Deus. Quando estão juntos, eles são a melhor imagem visível. É para as pessoas verem Deus. E é muito legal falar disso, né? Eu tive amigos que quando iam se casar, e não eram cristãos até, né? Eu falava para eles, eu falava assim, ó, o dia que você se casar, o dia que você falar, eu vou casar, você vai entender uma coisa que é espiritual. Falei, Deus tem tanto prazer em pessoas que conscientemente assumem uma relação de casamento, que você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo para esse seu casamento rolar. E foi muito legal, porque se passaram vários anos e depois essas pessoas vieram testemunhar isso. Falando assim, não apenas coisas de natureza material, mas muitas confluências de situações que de fato eles conseguiam ver a mão de Deus. Então esse é o plano de Deus, né, meus irmãos? Bom, então toda a família se refere aqui no verso 15 também a essa ideia da paternidade. Verso 16, ele começa dizendo, para que segundo as riquezas da sua glória, então Paulo aqui está insistindo na questão da fartura, da abundância, de tudo aquilo que Deus não apenas tem, como também aquilo que Deus é, e também aquilo que Deus nos prometeu. Então ele está insistindo nisso, né? Segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que serais corroborados com o poder do seu Espírito. Numa versão mais atualizada, diz assim, que sejais fortalecidos com o poder do seu Espírito, espera aí que eu perdi aqui, no homem interior. Então vamos lá, segundo a riqueza, ou seja, segundo todos esses atributos que já existem em Deus, e sejais fortalecidos com o seu poder. O capítulo 1, gente, fala sobre isso, sobre esse poder de Deus. Quando ele aponta para a ideia de que em Cristo já está tudo resolvido, a grande invocação de Paulo é isso, fala assim, Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que aquilo que ele diz que será realidade para nós na jornada, nele já é realidade. Então ele está aqui fazendo uma referência, né? E o curioso é que ele diz que nós seremos fortalecidos com o seu poder, onde? No Espírito. Essa é que é a coisa mais interessante aqui, né? Então, o Espírito de Deus é o agente de Deus que age na nossa vida. A gente conversou em algumas rodas informais lá no acampamento, né? Sobre essa questão da oração, como que a gente tem uma esquizofrenia também na nossa oração, e a gente ora por coisas às vezes muito tolas, né? Eu não acho que há nenhum pecado nisso, mas você vai vendo como a gente carece de entendimento. Não existe na Bíblia oração para Jesus, é engraçado isso, né? E às vezes a gente ora para Jesus. Não existe na Bíblia oração para o Espírito Santo também. Toda oração, inclusive as orações que Jesus faz e nos ensina, são orações que devem ser direcionadas ao Pai. Então, na Trindade, nós possuímos diferentes formas de expressão. Ou seja, toda vez que nós falamos com Deus, nós devemos falar ao Pai. Mas toda vez que o Pai fala com a gente, Ele fala através do Filho. E toda vez que Deus age em nós e nos transforma para o seu poder, é através do Espírito. Então há diferentes papéis, embora os três componham uma unidade de um único Deus, né? De uma só pessoa, né? Pessoa é um exagero, né? Porque são três pessoas. Mas há uma unidade tão perfeita que nós podemos dizer que é como se fossem uma só pessoa. Aí fizeram umas perguntas para mim lá no acampamento, muito legal. Falaram assim, não, mas e no Antigo Testamento? Eu falei, gente, será que vocês não percebem? Na Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Mas também diz que Moisés pediu para ver Deus, que ele estava conversando ali de relance, e Deus lhe concedeu isso, e o rosto dele ainda ficou resplandecente por conta da glória, isso porque ele viu assim, depois que Deus já tinha passado ali, né? E aí você vai encontrando um padrão, você fala assim, olha, quem falou com Moisés foi Cristo. Olha que coisa legal, porque senão a Escritura seria contraditória. Como é que ninguém nunca viu Deus e alguém viu Deus? Porque toda vez que Deus fala com o homem, Ele fala através de Cristo. O quarto homem da fornalha lá, né, que o rei lá descreve e fala assim, tem um quarto, nós jogamos 3 caras no fogo, mas tem um lá que se parece com o quê? Com o filho dos deuses. Não tem descrição mais precisa. Quem que era esse que estava lá? Então é exatamente, né, a ação de Deus, o verbo de Deus, é exatamente Cristo. Existe essa lógica aqui, né, gente?
E é muito interessante nós pensarmos sobre como o texto aqui aponta para a ideia de que nós somos aperfeiçoados, nós somos fortalecidos com o poder de Deus pela ação do seu Espírito. E algumas coisas que a gente ora também que são tolas, né? Às vezes a gente fala assim, não, vamos começar o culto, então vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Gente, o Espírito Santo não habita nesse prédio aqui. Está certo que Deus, sendo onipresente, né, Ele está em todos os lugares. Mas a habitação do Espírito é dentro de nós, igreja. Então a gente não precisa invocar o Espírito, porque se nós somos de Deus, o Espírito já está em nós em todo o tempo. Então olha como vai desconstruindo às vezes algumas coisas, né, vai reorganizando a nossa espiritualidade e fica até melhor, né? Faz mais sentido. Quando você for orar agora, você ora ao Pai. Agora o Pai só recebe a sua oração se for em nome de Jesus. Ele só te ouve por causa de Jesus, viu? Então você pode falar a borracha que for. Aí depois você fala em nome de Jesus, e a palavra ainda diz mais. Diz que o Espírito intercede junto a Deus, junto com o nosso Espírito, com gemidos inexprimíveis. Então eu estou falando com o Pai, um tanto de coisa que às vezes não tem nada a ver, em nome de Jesus, mas a oração que eu realmente preciso, o próprio Espírito está falando através de mim, com gemidos que não podem ser ouvidos, e essa o Pai está ouvindo, porque é exatamente aquilo que eu estou pedindo. Eu falei disso uma vez, teve gente que deu uma crise, né? Então o cara ora lá e fala assim, Deus, me dá um emprego melhor. E o Espírito está lá gemendo, dizendo assim, Pai, faz ele ser mandado embora, porque o chamado dele é para missões. Então, às vezes ele está querendo uma coisa, ele vai receber outra, né? Aí nós temos que se submeter à vontade de Deus, né, meus irmãos? Muito legal isso, né? O que mais? Poder do seu Espírito, e a última expressão aqui ainda no verso 16, no homem interior. Ou seja, a ação do Espírito não é comportamental, como muitas pessoas pressupõem. A ação do Espírito é no homem interior. É naquilo que nós realmente somos, naquilo que é o nosso ser mais íntimo, é ali que o Espírito vai agir. E quando este homem interior é transformado, o que vai acontecer? O exterior também é transformado. Muito legal, né? Verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Vamos lá, tem muita coisa aqui, né? Então aqui ele está mais uma vez insistindo nessa ideia, dizendo, e assim habite Cristo. Então nós não fomos chamados para conhecer Cristo, nós não fomos chamados para ser o truta de Cristo, ser o cara que tem moral com Cristo, nós fomos chamados para que a presença de Cristo, através do Espírito Santo, esteja em nós. Nós devemos ser a habitação. E, gente, vamos pensar um negócio. Você vai em qualquer lugar, as pessoas pedem assim, qual que é o seu endereço? O que é o endereço, gente? O endereço é uma referência de onde encontrar. É exatamente essa a ideia. Você pode até, eventualmente, não estar lá, mas você vai voltar para lá. É só uma questão de tempo. Tanto que a gente vai mandar correspondência, a gente manda para o seu endereço. E qual que é a ideia aqui? Que o endereço do Espírito Santo seja a gente. Então, independente de situações, independente de circunstâncias, que Deus não apenas seja visto em nós, mas as pessoas saibam que Ele está em nós, né? O que mais que ele fala aqui, que a gente leu? Estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que ele está se referindo aqui? Esse arraigado e esse alicerçado está falando de duas coisas que Cristo falou demais. Uma delas é a questão da plantação, e a outra é a questão da construção, da edificação. Então ele está dizendo aqui, nós seremos em amor, né, arraigados e alicerçados. Ou seja, nós seremos aqueles que estão agora plantados e aqueles que estão alicerçados, que estão colocados como base. Então ele está fazendo uma referência, né, àquilo tudo que Cristo já falava. Cristo falava muito disso, né? Falava muito sobre construção e muito sobre a questão da agricultura mesmo, né, da semente e por aí vai. Verso 18, qual que é o propósito disso tudo? A fim de poderdes compreender com todos os santos. Ou seja, a fim de que vocês recebam da parte de Deus
o conhecimento fundamental para que possam ser contados com os santos, para que possam ser parte dos santos. E quem são os santos, gente? Os santos são todos aqueles que foram separados agora de si mesmos para dedicar a sua vida a Deus, né? Não é só o pastor, nem só os apóstolos, nem nenhuma outra pessoa, é todo cristão. Nós fomos chamados para sermos santos, né? E é legal porque a gente também usa muito pouco essa expressão, né? A gente, até de maneira irônica, brincando, quando vai chamar um ou outro, já fala assim, e aí, pecador, né? Então, aqui Paulo tinha uma postura muito diferente, né? Porque a gente é pecador mesmo, nós não estamos negando isso, né? Mas se a gente virar e falar assim, e aí, santo do Senhor? Aí os caras vão falar assim, esse aí está espiritual, mas é como Paulo falava. Ele dizia, não, nós em fé nós já somos parte disso daí. Mas a ideia é de que à medida que Cristo habite em nós, o Espírito haja no nosso nome interior, nós possamos compreender, junto com todos os santos, qual seja a largura, comprimento e profundidade. E do que ele está falando aqui, gente? Então, se ele está falando de conhecimento, e esse conhecimento vai nos dar revelação acerca das dimensões de tudo aquilo que Deus está fazendo em nós, né? Então ele está falando de largura, comprimento e profundidade, e ele não falou de maneira específica a respeito de um todo, porque ele poderia dizer assim, a fim de que vocês soubessem tudo que é necessário, mas tudo que é necessário não tem jeito, porque como Deus é infinito e nós somos finitos, o que vai acontecendo é que a gente enche o HD, literalmente, a gente vai lá e abraça um todo, e esse todo precisa ser expandido. Na medida da nossa jornada, nós precisamos ir buscando novas coisas. Então, exatamente por conta disso, é que ele fala sobre as dimensões. Ele fala assim, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, à medida em que você chega perto de conhecer isso em toda a sua plenitude, entre aspas, o que vai acabar rolando? O que vai rolar é que você vai ter que expandir esse negócio. Ou seja, o conhecimento de Deus, né, que nós precisamos alcançar, meus irmãos, precisa sempre estar em expansão. Se alguém pressupõe que já sabe o suficiente a respeito de Deus, nós temos um sério problema aí. Essa pessoa já está tropeçando nas suas proposições, né? A gente teve um amigo nosso uma vez que falou que não lia a Bíblia há uns anos, pastor, viu, gente? Né? Que ele não lia a Bíblia há mais uns anos, porque tudo que ele tinha para aprender na Bíblia, ele já aprendeu. E aí eu falei assim, caramba. Aí você pega um homem lá, igual o Dr. Russell Shedd, que faleceu uns anos atrás aí, né, que era o maior especialista em Novo Testamento vivo no Brasil na época, e o que acontecia? Ele era um homem que o tempo todo falava assim, tem muita coisa que eu ainda estou pensando, aprendendo, buscando de Deus. Até teve uma entrevista que eu vi muito engraçada dele, né, que o cara que estava entrevistando perguntou assim, né, Dr. Russell Shedd, o senhor já descobriu quem é o autor de Hebreus? E ele virou assim, né, um homem muito humilde, né, ele virou e falou assim, eu estou quase descobrindo. E aí, gente, porque isso é um mistério, né? E aí o cara falou assim, mesmo? Ele falou, mesmo, porque eu já estou com 82 anos, então muito em breve eu vou estar com o Senhor, e aí lá eu vou saber quem foi o autor de Hebreus. Ele faleceu aos 84 anos de idade. E ele teve um câncer de próstata, não deu tempo de fazer tratamento, né? Mas um homem de um testemunho extraordinário. Até nos últimos dias dele, ele ainda dando entrevista, falando assim, eu tive o privilégio de poder ir desmamando da vida, sentindo as dores da doença que Deus permitiu que me alcançasse, né? E tal, papapá. E aí faleceu, mas pensa assim, num testemunho, um homem que não negou a fé, né, gente? Agora, se esse homem, com tudo que ele sabia, com toda a nossa lamentação, por conta dos livros, tem uma Bíblia, gente, uma Bíblia Shedd, é comentada por ele, a Bíblia inteira, versículo a versículo. Então vocês imaginam o naipe do conhecimento desse homem, né? Se esse cara tinha toda essa postura de humildade, como que eu vou achar que eu já sei tudo? Então cuidado com esse tipo de postura. Tá? Cuidado demais, a gente sempre tem algo a aprender, é assim que funciona a caminhada com Cristo. E aí diz no verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, aqui há uma controvérsia de palavras, vocês perceberam? Ele está falando assim, vocês vão conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, mas vocês vão ser cheios de Deus, cheios de toda a plenitude de Deus. Então, ao mesmo tempo que racionalmente não é possível alcançar todo o conhecimento
a respeito de tudo de Deus, ainda assim vai haver plenitude dele dentro de vocês. A presença de Deus vai ser algo que vai completar a nossa jornada. A pergunta que fica é assim, né? Como é que Paulo entendia aqui que a proposta de Deus, né, que revelação é essa? É colocar o infinito dentro do finito. Loucura isso, né? Porque é Deus habitando em nós, é colocar o infinito dentro do finito. O finito aqui nem alcança tudo aquilo que o infinito que agora habita dentro de mim é. Mas é exatamente essa proposta. Então, se por um lado nós não conseguimos entender, né, porque o amor de Cristo excede todo o entendimento, por outro lado, nós conseguimos confiar nele. Nós conseguimos viver em acordo com aquilo que é a vontade dele. Então, isso é um mistério, né? Como é que Paulo pensa numa expressão tão controversa quanto essa, né? Verso 20, e aí ele vai terminar aqui, no 20 e no 21, começando a falar, já assim, encerrando a sua oração, falando com Deus e tudo mais, e tem algumas curiosidades aqui bem legais, né? Verso 20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Depois ele termina a oração. Mas, gente, o que esse versículo aqui tem que a gente vai percebendo aqui que é muito marcante, né? Um acúmulo de superlativos, né? É muito engraçado porque essa construção dos superlativos na língua portuguesa é muito diferente do grego. Então, eles não fazem da mesma maneira que a gente faz, né? Então, o que seria o superlativo, né, irmãos? Ao invés da gente chamar alguém de gordo, se chama de gordíssimo, né? Aqui é diferente, aqui a gente não tem expressões da mesma natureza. Então o que Paulo faz? Para pôr ênfase, ele começa a colocar um monte de palavras que possuem significado assim, muito grande, muito extenso, muito poderoso, né? Ele chama então Deus de poderoso, ele diz que ele pode fazer muito mais, e ele não pode apenas fazer mais, mas ele ainda faz mais abundantemente, ou seja, sobrando mesmo, né? E se já não bastasse, além do que nós pedimos ou pensamos. Então, olha o tanto de superlativo que ele está colocando aqui, se referindo a Deus, falando a respeito de quem Deus é, né? E depois ele amarra a história toda, dizendo, segundo o poder que em nós opera. Então, tudo isso de Deus, gente, está onde? Vamos buscar então agora esse mais de Deus que eu não estou recebendo? Não, é no Espírito que já foi colocado em nós. É exatamente no fazer parte da sua família da fé, ter essa paternidade em Deus. É exatamente o que ele começa a falar desde o capítulo 1, que nas regiões celestiais nós já estamos lá com Cristo. Ou seja, se um cristão estiver vivendo menos do que tudo que esse versículo 20 está dizendo, tem alguma coisa errada na vida desse cristão. Que a nossa vida deveria ser isso daí. Deveria experimentar, né, desse poderoso que faz abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Temos que rever aí o nosso posicionamento. E para encerrar, verso 21, ele termina, né, dizendo, a este glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então ele fala sobre glória no meio do povo que ele redimiu por todas as gerações, em todas as gerações. Ou seja, depois que ele fala deste povo, e ele começa a falar por Jesus Cristo, e aí depois ele usa também aqui em todas as gerações para todos sempre, ele está apontando para a ideia de eternidade. Então é uma referência também àquilo que a gente falou de família lá, que são as famílias da terra e também as famílias que já estão no céu. Então todos esses remidos e tudo mais, né, são aqueles que glorificam a Cristo. Esse é um grande desafio de entendimento para muitas pessoas, porque muitas pessoas procuram a experiência da vida da igreja por necessidades, né? É muita gente que vem, às vezes, porque está precisando de amigos, e isso é uma causa legítima, assim como todas as outras. Gente que precisa de alimentos, gente que precisa de roupas, gente que, às vezes, está tentando apenas amortecer a sua consciência
religiosa, de que ele precisaria fazer alguma coisa para fazer as pazes com uma divindade aí, né? Todas essas coisas acontecem. É o meu carro que está tocando ali, ó. Tem como? Obrigado. Então essas coisas todas são legítimas, essas causas de fato acontecem. Mas aí, meus irmãos, o que acaba sendo, na verdade, o propósito central da existência da igreja? O propósito da igreja é glorificar a Deus. O propósito da igreja é que as pessoas sejam levadas a dar glória a Deus por aquilo que nós somos. Não necessariamente apenas por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. Ou seja, uma referência extraordinária. E como que a igreja, né, glorifica a Deus? Isso também é a coisa mais boba do mundo e às vezes a gente não tem consciência disso. A igreja glorifica a Deus conhecendo, fazendo-o conhecido e ao mesmo tempo sendo fiel em obediência àquilo que é a vontade dele. Se a gente fizer essas coisas, a igreja glorifica a Deus. Todo o resto, embora ele está debaixo da cartilha aí do politicamente correto, né, que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, são coisas que acrescentam, mas não são elementos fundamentais da jornada de fé. Beleza, meus irmãos? Encerramos por aqui agora o capítulo 3, e vocês vão ver, como eu falei para vocês, que na semana que vem, ele agora vai falar sobre o corpo de uma maneira muito mais particular, muito mais detalhada. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, agradecendo pelo privilégio de podermos refletir naquilo que a sua palavra diz, que o Senhor possa nos dar um coração verdadeiramente inclinado para tudo isso que a gente conversou aqui hoje, que a gente aprendeu aqui hoje, que saibamos orar em todo o tempo, que saibamos, Senhor Deus, que a nossa jornada deve ser progressiva, que saibamos que somos a habitação do Senhor, e não um hotel onde o Senhor passa de vez em quando. Nós somos o endereço do Senhor. Então, se há algo na nossa vida que aponta para algo diferente disso, que o Teu Espírito que já está em nós, comece a transformação, para que nós possamos glorificar ao Senhor, como a sua igreja foi chamada para fazer. Em nome de Jesus, amém.